Questão 52 do capítulo 3. Um navio se aproxima do porto a 45 cm por segundo e uma importante peça do equipamento de ancoragem precisa ser lançada para que ele possa aportar. Esse equipamento é lançado a 15 metros por segundo e 60 graus acima da horizontal, do topo de uma torre à beira d'água, 8,75 metros acima do convés do navio. Aí já tem a questão da figura aqui. O navio se aproxima a 45 cm por segundo. A velocidade inicial que vai ser lançada essa peça é 15 metros por segundo a 60 graus acima da horizontal e a altura de 8,75 metros. E a mesma altura que é medida isso aqui é a altura do convés. Para esse equipamento cair na frente do navio, a que distância D, essa distância aqui, da doca, o navio deve estar quando o equipamento for lançado. Despreze a resistência do ar. Então aqui fiz a esquematização da questão. Vai ser um lançamento daqui. Essa em vermelho é a trajetória da peça. O navio tem que estar afastado do ponto de onde vai cair, porque o navio tem uma velocidade. Então, no tempo que vai demorar para a peça chegar aqui, é o tempo em que o navio vai se deslocar. Então, a pergunta é essa distância antes de tudo acontecer. No momento em que for lançado, qual vai ser a distância do navio? Então, aqui eu já coloquei várias informações, mas essas informações eu fui descobrindo à medida que eu fui resolvendo a questão. Vou mostrar aqui como foi cada uma. Olha só. Em Y, primeiro, antes de tudo, aqui é uma velocidade constante do navio, então eu preciso saber quanto tempo demora tudo isso acontecer para depois verificar nesse tempo, pela velocidade do navio, que é constante, o quanto ele se deslocou. Então, antes de tudo, eu tenho que encontrar o tempo em que tudo isso aconteceu. Eu tenho que saber primeiro cada coisa que eu vou fazer. Então, eu quero saber o tempo. Para saber o tempo, eu divido ele em duas situações, que fica mais fácil de encontrar. Uma situação é, no primeiro momento em que a peça é lançada e chega na altura máxima. Então, vou calcular esse tempo e depois vou calcular o tempo que leva para a peça, partindo aqui da V0 igual a zero, nesse momento que a velocidade é em Y igual a zero, até cair. Então, vou calcular esses dois tempos, somá-los e eles vai ser o tempo total que isso aconteceu. Então, em Y, a velocidade inicial em Y é V0 seno θ. Eu preciso fazer uma projeção. Então, para eu projetar em Y, como o ângulo está sendo contado aqui pela horizontal, quando eu vou projetar na vertical, eu vou usar o seno. Projetar na horizontal, eu uso o cosseno porque está contando daqui. Então, V0 seno θ, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, isso dá 7,5 vezes raiz de 3 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial em Y, aqui. Então, agora eu quero saber qual foi o tempo que levou até a velocidade zerar. Eu vou usar a função horária da velocidade em Y. Então, Vy igual V0y mais AT. Só que A, nesse caso, é menos G. Porque eu escolhi o referencial da seguinte forma. Em Y crescendo para cima e em X crescendo para a direita. Então, substituindo aqui, que eu quero a velocidade final igual a zero, eu quero saber o tempo em que isso acontece, né? Ao substituir a velocidade inicial que eu acabei de encontrar e a aceleração da gravidade. Quando eu coloco isso, eu só fico com T aqui. Então, isolando o T, eu tenho 1,33 segundos. Aí eu venho aqui e escrevo que daqui para cá demorou 1,33 segundos para a velocidade em Y zerar. Eu vou precisar agora calcular o tempo em que demora para um corpo ser abandonado dessa altura, tocar o solo. Mas para eu fazer isso, eu preciso saber a que altura ele é lançado, ele é abandonado. Então, eu já sei dessa distância aqui, que é 8,75 metros. Eu preciso calcular essa distância aqui também. Então, para calcular aquela distância, eu uso essa equação em que aparece a distância aqui, que me interessa, né? Então, a velocidade inicial em Y, a velocidade final, no caso, zero. A velocidade inicial eu encontrei aqui, mais 2 vezes A delta Y. O A é menos G, por isso que fica menos 2 vezes a aceleração da gravidade. Agora, aqui eu só tenho o delta Y nessa equação. E é esse delta Y aqui, de quando a velocidade inicial a projeção dessa velocidade está aqui, 7,5 vezes raiz de 3, até ela zerar.
Então, desenvolvendo isso aqui, eu encontro que a variação em y é de 8,61 metros. E como aqui eu coloquei, né, 8,61, que é essa distância, mas eu também poderia marcar ela aqui no eixo, apenas abrindo aqui o ΔY como y final menos y inicial igual a 8,61. O y inicial nessa situação aqui, já tem um valor de 8,75. Então, colocaria aqui o 8,75. Então, y igual o y0 aqui, 8,75 metros, mais 8,61 metros. E assim eu poderia marcar o y lá no eixo também. Aqui é a coordenada. Mas agora eu já sei qual vai ser a distância que vai cair. Vai ser a soma desses dois, que dá 17,36. Então agora eu posso encontrar uma equação para isolar o t, aqui nesse caso, e encontrar o tempo. Eu vou usar a equação do deslocamento, a função horária da posição, no movimento uniformemente variado. Porque aqui tem a aceleração, que é a aceleração da gravidade, nesse movimento aqui, né? Então, a equação é essa, variação em y é igual a v0yt menos, quer dizer, mais 1 meio de at quadrado, só que o a é menos g. A velocidade inicial é zero, porque eu estou tratando desse momento aqui, ó. Então, a partir do momento que a velocidade em y é zero, e ele vai caindo. Não é essa velocidade inicial aqui, é a velocidade inicial aqui. Então, por isso que zero aqui, e o ΔY, a posição final menos a inicial. A final é o zero, menos a inicial. Por isso que aqui aparece esse sinal de menos no ΔY. É um ΔY negativo. Aqui tem esse menos aqui, ele se simplifica. Quando eu colocar as unidades, simplificar a unidade de metro também, fica segundo ao quadrado. Isolando o tempo, eu fico com 1,88 segundos. Aqui é um tempo positivo. Matematicamente existiria também para a solução dessa equação aqui um tempo negativo, e ele é desconsiderado aqui no contexto físico. Não tem correspondência com o experimento. Então, 1,88 segundos é esse tempo aqui. Então, agora que eu coloquei esse tempo, eu somo os dois, dá 3,21 segundos. Foi o tempo que a peça ficou voando aqui. O tempo de voo, 3,21 segundos. Agora, eu vou trabalhar em x. Em x eu tenho a velocidade inicial, que é projeção com cosseno, já expliquei o porquê. Cosseno de 60 ao meio, 7,5 metros por segundo. Agora, eu vou calcular a variação em x em que essa peça vai cair. A variação é simplesmente vt, porque é um movimento uniforme. Então, velocidade em x, 7,5 metros por segundo, vezes 3,21 segundos, que é essa soma aqui. Isso dá o ΔX igual a 24 metros. Abro aqui em x menos x0. O x0 é zero, porque ele partiu da origem, em x. Então, dá a coordenada, a posição x igual a 24,08 metros. Então, vem aqui e marco 24,08 metros. Mas isso é onde a peça vai cair. O navio ele está mais distante do que isso. Então eu quero saber aonde ele estava, de forma que em 3,21 segundos ele percorreu uma certa distância, né? E chegou aqui também nessa coordenada de 24,08. Então agora eu venho aqui, a distância em que o navio percorre em 3,21 segundos. Também é uma velocidade uniforme, então ΔX igual a V0xt. A velocidade do navio é menos 0,45 metros por segundo. É menos porque é contra o sentido de crescimento do eixo. Eu adotei esse sentido aqui, de crescimento. Então, por isso que a velocidade no navio, em x, é negativa. Então, vezes o tempo, dá menos 1,45 metros. Aí eu abro aqui o ΔX, x menos x0. O x0, que é a posição inicial do navio, é o que eu quero descobrir. É o que a questão pediu. O x é a posição final. Então, ele vai finalizar no 24,08 metros. Assim, eu isolo o x0 e encontro 25,53 metros. Então, o navio, esse é o x0 do navio, estava em 25,53 metros. Aqui eu não coloquei a unidade, porque a unidade já está aqui indicada. E ele percorreu 1,45 metros em 3,21 segundos. E na hora que ele chega aqui, é o momento que a peça está chegando também, como a questão pede. Então, a distância D, que é esse mesmo x0 aqui, é 25,53 metros. E isso completa a questão.